Eleições 2024. O Jornal do Rio dá continuidade à sabatina com os candidatos à Prefeitura do Rio. Todas as entrevistas terão 8 minutos de duração e não serão editadas. A ordem foi definida em sorteio com representantes dos partidos. Agora você confere a entrevista com Tarcísio Mota, do PSOL. Adson Ramos. Olá, a gente conversa agora com Tarcísio Mota, do PSOL. O tempo do candidato passa a contar a partir do início da primeira resposta dele. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço, Adson, agradeço a Band pelo espaço. Então vamos começar repercutindo os dados da última pesquisa Quest que saiu esta semana. O senhor aparece ainda em terceiro lugar nas intenções de voto, mas com índice alto de rejeição, candidato, 43%. Queria que o senhor comentasse esses números. Olha, as pesquisas nunca me favoreceram historicamente, mas na hora H o eleitor lembra e sabe que o nosso voto, que é um voto na esperança, que é um voto na transformação, ele aparece nas urnas. Em 2018, a essa altura do campeonato, eles me davam 1%, eu fiz 10% no estado e fiz 15% na capital. Portanto, a questão ainda não tem nada decidido e a gente vai demonstrar ao eleitor que na hora H, na hora que ele se decide em quem vai votar, ele sabe que a gente pode ter um Rio de Janeiro muito melhor. O Rio merece mais e a esperança é o ponto de partida, como diz o meu jingle, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer agora na reta final da campanha. Candidato, o senhor é um candidato mais à esquerda e a gente vê uma dificuldade, às vezes, de negociação com outros políticos que estão no espectro da direita. Como é que vai ser essa negociação caso o senhor seja eleito? Olha, para mim nunca foi dificuldade conseguir negociar e conversar com os vereadores na Câmara de Vereadores. Eu fui vereador por 6 anos, hoje sou deputado federal. E se você perguntar, a grande maioria desses parlamentares me respeita. Sabe que eu tenho capacidade de diálogo, sabe que eu tenho ideias firmes, fortes, mas também sei atuar com serenidade, sei escutar e, portanto, esse diálogo vai continuar sendo assim. Eu não preciso mudar nada para garantir ao eleitor carioca que o meu governo será um governo de diálogo, mas com ideias e convicções. Porque na hora que eu mudar a forma como se governa o Rio de Janeiro e garantir participação, não ser dessa forma autoritária do atual prefeito que não ouve ninguém, que desrespeita os conselhos, ou a forma do governo anterior, do Crivella, que é o que o Ramagem quer voltar aqui, que foi um caos completo, de um toma lá da cá, de um fisiologismo danado. A gente vai romper com essas duas formas. Nem o autoritarismo do atual prefeito, nem essa coisa pequena, da pequena política dessa extrema-direita. Eu vou apostar na democracia, na participação, no escutar e empoderar o povo, de dar poder aos conselhos e aos movimentos sociais. Isso tudo é uma forma diferente de governar, que o Rio de Janeiro nunca viu, mas vai ver agora e a gente vai ver que isso é bom para todo mundo. Depois dessas perguntas de cunho mais político, vamos avançar então nas pautas da cidade. A primeira delas, e tem sido a tônica nessa corrida eleitoral, é a questão da segurança pública, né? A gente teve também nessa pesquisa recente uma amostra de que o carioca não está tão satisfeito com essa história de armar a guarda municipal. O senhor é a favor disso? E eu queria que o senhor falasse também das propostas para a segurança pública. Não, eu sou completamente contrário a armar a guarda municipal e tenho dito isso desde o início da campanha e minha trajetória mostra isso. Lá na Câmara dos Vereadores sempre votei contra colocar a arma de fogo na mão do guarda municipal. Por quê? Porque isso não vai resolver o problema da segurança pública, vai gerar mais tiroteio, vai gerar mais bala perdida, vai gerar mais corpo morto no chão e o próprio guarda municipal vai virar alvo. A função da guarda municipal não é ser mais uma polícia com outro comando. Aliás, Adson, nessa questão, meus dois principais adversários estão errados. O Eduardo Paes, porque se omite, não assume o papel que a prefeitura tem que ser, e o Ramagem, que não assume a responsabilidade pelo que o Cláudio Castro não tem feito na segurança pública. O prefeito tem que assumir a condução do processo. É um absurdo o Rio de Janeiro não ter um plano municipal de redução da violência, um plano municipal de segurança pública, que com dados percebam como cada território, cada bairro da cidade tem que ter a política do Estado, a política do município e a política federal. O município tem que organizar isso, tem que chamar todo mundo para conversar, ver os dados, garantir informação, organizar o espaço urbano e coordenar o processo. Todos os municípios no Brasil que reduziram os índices de violência fizeram isso. E um plano municipal de segurança que já devia existir na cidade do Rio de Janeiro não existe por omissão do atual prefeito.
omissão, ele se omite e quer jogar a culpa só para o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro é um desastre, como foi desde o Witzel, que eu enfrentei na campanha para governador, enfrentei e dizia que aquela política de tiro na cabecinha não ia levar em lugar nenhum, e agora continua sendo um desastre. Agora é o prefeito, com sua autoridade, coordenando o processo, assumindo a autoridade na cidade do Rio de Janeiro, no território, é que ele vai poder conduzir um processo de segurança que vai garantir a vida do eleitor carioca. Candidato, para isso eu imagino que o senhor vai ter que sentar à mesa com o atual governador Cláudio Castro. Como é que vai ser, já que o senhor mesmo classificou ele como um desastre na questão da segurança pública? Olha, isso não há problema de sentar à mesa, de cobrar quando deve ser cobrado e explicar à população o que a gente está cobrando. O que não dá é para o atual prefeito, que ora lá, vai lá tomar um café, parece que é aliado, depois briga, depois volta a ser aliado. Essa forma oportunista com que o Eduardo Paes trata o eleitor carioca tem que acabar. O prefeito tem que prestar contas ao povo carioca. E é a ele que eu vou prestar contas no meu governo. E isso significa sentar para dialogar com o Cláudio Castro, até porque é uma determinação legal. A existência de um plano municipal, como eu falava antes, significa que o governo do estado e o governo federal têm obrigações a cumprir em cada território da cidade, em cada bairro da cidade. Portanto, se em Bom Sucesso você precisa de maior policiamento de presença para evitar furtos, se lá no Cesarão a questão é enfrentamento ao crime organizado, se em Copacabana o que você precisa de mais monitoramento via câmeras, cada bairro precisa de uma especificidade e cada ente da federação tem que cumprir o seu papel com participação social. Nós vamos fazer os conselhos de moradores nas áreas de segurança pública funcionarem e serem a forma de cobrança do governador, do prefeito, porque tem que cobrar ao prefeito quando ele não estiver sendo feito, e do governo federal, porque não existe cidadão do estado, cidadão do município e cidadão do governo federal. Existe o cidadão carioca e ele merece respeito, merece que sua vida seja protegida e merece que segurança pública seja prioridade. Candidato, agora o tema é saúde. O senhor fala no seu plano de campanha uma autonomia maior do município em relação ao SUS, né, com uma possível, assumindo aí unidades talvez do estado e também unidades federais. Como isso aconteceria a recursos do município? Como é que é isso? Vou te explicar, Adson. Não é que seja uma maior autonomia, é que o prefeito é, por lei, o gestor pleno do SUS. É o prefeito quem tem que responder quando falta médico, quando a fila do CISREG não anda. É o prefeito que tem que resolver este problema. Portanto, significa, mais uma vez, assumir a autoridade. A gente tem um prefeito que adora fazer videozinho de TikTok, mas na hora do vamos ver, de assumir a autoridade, não assume. Adora. E nós tivemos um prefeito, que foi o Crivella, que também não resolveu nada, dizia que ia cuidar das pessoas e na hora H mandou chamar a Márcia. O eleitor vai lembrar, né, para fazer mecanismos de furar a fila do CISREG. Não é nem furar a fila do CISREG, nem devolver as pessoas, tirar as pessoas da fila do CISREG, como o atual prefeito está fazendo. É resolver o problema, é contratar médico, é coordenar, articular o hospital federal, o hospital estadual, o hospital municipal e até o hospital privado, que também faz parte do Sistema Único de Saúde Pública. É o SUS que tem que ser valorizado, é o servidor público. E você pergunta sobre dinheiro. Enquanto a gente continuar refém das OSs, dessa máfia que suga o dinheiro público de forma ineficiente, a gente não vai conseguir resolver o problema da saúde. Nós precisamos fazer a transição do regime de OS para o regime público. O dinheiro vai ser gasto melhor, de forma mais eficiente, e você que está em casa vai ser atendido. 20 segundos para o senhor fazer as suas conclusões finais. O Rio merece mais. Chega do medo orientar nosso voto. O que precisa orientar nosso voto é a esperança, o direito ao futuro. Nós estamos vendo o planeta e o Rio de Janeiro pegando fogo. Nós vamos mudar essa história, porque vamos mudar a forma como a gente se relaciona com o bairro, com o planeta, com o território, e vamos garantir educação e vida plena para todo mundo. Dia 6 de outubro, vote 50. Tarcísio Mota, do pessoal, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Rio. Agradeço.